Gente, nós vamos dar continuidade no Evangelho de Marcos. Eu peço que você abra a sua Bíblia, então, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler em duas etapas esse texto. Primeiro, eu te convido a ler comigo dos versos 30 até o 41. Aí depois a gente conversa. Marcos 9, 30 ao 41. Deixa eu avisar para vocês que deu pau no nosso cronômetro, então eu acho que ninguém tem compromisso até meia-noite, 11h30, né? Estou brincando. Vou cuidar aqui do horário, mas ok. Marcos 9, então, a partir do verso 30, diz assim: Eles partiram dali e passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos dizendo-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum, em casa, perguntou-lhes: O que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. 38. Disse-lhes João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não o proibais, ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Eu te convido a mais uma vez baixar a tua cabeça e orar comigo. Deus santo e amado, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra viva e eficaz. Pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, pecadores, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para a compreensão desse texto, Pai, que entre pelos nossos ouvidos essa palavra que é viva e eficaz, mas venha frutificar em nossos corações. Espírito Santo, nós te pedimos, aplica essas verdades em nossas vidas, para que haja transformação e para que cada dia, cada um de nós, sejamos mais parecidos com Jesus. Amém. Amém. Gente, sabe aquele tipo de conversa que quando a gente está voltando de algum lugar, voltando para casa, e começa um assunto, de repente no carro, ou em família, e esse assunto ele permanece depois que a gente entra em casa e continua falando daquilo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Nós temos aqui no texto que você leu comigo, Jesus e os 12 voltando para Cafarnaum, voltando para a região da Galileia. É bem provável, quase certo, que eles voltam para a casa de Pedro, porque a casa de Pedro é o QG do início do ministério de Jesus. E eles estão voltando para se restabelecerem dessas viagens missionárias e se preparar para a continuidade dessa viagem, porque depois dali eles vão para a Judéia em direção a Jerusalém. Jesus e os discípulos estão caminhando para Jerusalém. Mas nesses primeiros versos que você leu comigo, nós vemos aqui Jesus tratando da paixão, em primeira instância. Depois nós vemos uma confusão ainda na cabeça dos discípulos. E, por final, nós vemos aqui, ele começa a dar instruções. Depois a gente vai enfatizar mais a parte da instrução. Mas Jesus, então, ele está falando pela segunda vez da sua paixão. E para quem não sabe, paixão significa sofrimento. A paixão de Cristo significa a morte sacrificial
de Jesus. Ele fala pela segunda vez, mas agora, ali no verso 31, você observa comigo, é a segunda vez que ele fala disso, mas ele traz, pela primeira vez, um elemento novo, quando ele diz que será entregue nas mãos dos homens. É a primeira vez que ele fala isso. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele está falando de alguém que vai traí-lo. Ele fala de novo da sua morte e ressurreição, mas pela primeira vez dessa traição. E no verso 32, olha comigo, eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo, é que diz o texto. Eu imagino os discípulos se olhando, do que ele está falando? Eles ainda não estão entendendo. Aí alguém diz, deixa quieto. Mais ou menos isso. Então, a partir desse não entender e deixa quieto, não vamos interrogá-lo, nós vemos ainda a confusão na cabeça desses caras. A gente vê a confusão no coração deles. Nós vemos aqui, é a segunda vez em que o texto nos traz, o relato de Marcos, que os discípulos não estão entendendo patavinas, não estão entendendo nada. É bem nítido, eles não entenderam a palavra. E depois, segue ali o 33 e 34, Jesus pergunta para eles o que vocês estavam discutindo no caminho, e eles ficam quietos. Por quê? Olha lá o 34. Eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Cara, além de não ter entendido nada, eles estavam totalmente viajando na maionese. Porque eles estavam ali discutindo qual deles é o maior no reino dos céus. E provavelmente, quase 100% de certeza de quem estava discutindo isso eram os bonitões. Pedro, João e Tiago. Porque eles estavam no Monte da Transfiguração e por isso eles eram os mais achegados de Jesus. Esses caras estavam se achando. Quem é que vai se assentar ao lado do mestre? Né? Eles estavam discutindo qual deles é o maior, não entenderam nada. Porque para o judeu era muito importante a posição onde a gente sentava na mesa, do lado de um mestre, um rabino. Eles estavam discutindo esse tipo de coisa, futilidades. Eles não perceberam que Jesus, ele está caminhando o caminho da abnegação e do sacrifício. Mas os discípulos estavam caminhando o caminho da autopromoção e da vitória. Sabe, algo que certamente estava no coração deles, como eles não tinham entendido ainda da obra de Cristo, eles estavam assim, pensando, vamos adiante, vamos tomar Roma. Eles ainda viam Jesus como um revolucionário político, aquele que ia resolver os seus problemas nessa terra, nessa vida. Eles viam Jesus dessa forma ainda. E aí o texto continua, o 35 diz, então, tão bom quando tem uma vírgula, né? Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Cara, Jesus gentilmente explica mais uma vez para eles. O fato deles se assentar é a prática de um mestre judeu. O rabi, ele se sentava para ensinar. Então, gente, vem aqui, vamos conversar. Então, ele está ensinando. Aí o 36 fala que então Jesus tomou uma criança, né, e no meio deles, e pegando-a nos braços, ou seja, ele abraçou essa criança. Muitos estudiosos dizem que talvez esse pequeno menino fosse um dos filhos de Pedro. É bem provável, se ele está na casa de Pedro, pega o piá e abraça ele, e continua o 37. Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Veja, o que Jesus está falando aqui não se trata de humildade, não se trata da inocência ou da pureza da criança. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está sendo didático nesse exemplo prático naquele momento? Porque, lembra, nesse contexto da cultura judaica aqui do Novo Testamento, toda criança e toda mulher eram desprezados, eram considerados fracos, frágeis, insignificantes. Então, Jesus, quando ele faz essa atitude, ele diz que os discípulos deviam dar valor
para aqueles que ninguém mais dá valor. Ele está dizendo que os discípulos não devem ser como as crianças, que eles têm que ser como seu mestre, que abraça, acolhe os desfavorecidos. Então, por meio dessa atitude, desse exemplo, ele ensina o caminhar, o exemplo de um servo de todos. Ele faz isso com humildade, com gentileza. E quando ele fala, aquele que recebe um desses, a mim recebe, mas recebe também aquele que me enviou. Gente, sabe que quando nós tomamos essa atitude de dar atenção para aqueles que ninguém está vendo, quando nós nos compadecemos das dores, das fragilidades daqueles que ninguém está dando atenção, isso move os céus, move o coração do Senhor, move os céus, porque nós estamos fazendo algo para Jesus, e ao fazer algo para Cristo Jesus, fazemos para o próprio Deus. Aí o texto continua, eles estão na situação, cara, que cena linda, que momento especial. Eu imagino João na continuidade, ali no verso 38, meio escorado ali, e ele pega e fala: ei, ô mestre, olha só, tinha um cara lá, um doidão expulsando o demônio, e a gente impediu que ele fizesse isso, porque ele não é um dos nossos. Tipo, feliz, né? E Jesus dá nos dedos, como diz o gaúcho. Cara, eles não entenderam nada. O verso 38 fala disso, 39, não proíbam ninguém, né? Até porque, cara, naquela época, se tinha gente expulsando demônio em nome de Jesus, deixa rolar, deixa acontecer. Porque, inclusive, naquela época ainda não tinha a igreja universal. Então pode fazer, em nome de Jesus, expulsa os demônios. E por que eles fizeram isso? Olha que interessante como o texto revela o coração depravado desses homens. Por que eles impediram esse cara de expulsar os demônios? Porque esses caras, João, Tiago, Pedro e os outros, estavam com ciúmes. Porque no texto anterior, da semana passada, que foi pregado aqui, eles foram incapazes de expulsar o demônio que deixava o menino mudo. Então eles estavam com ciúmes. Eles estavam, não faça isso. Deixa aqui com a gente. Isso é só para quem tem carteirinha do clube. Porque o verso 40 diz isso. Pois quem não é contra nós é por nós, foi o que Jesus falou. E o texto segue. E eu te convido a ler comigo agora a segunda parte, dos versos 42 até os 50. Leia com atenção. Ou ouça também com atenção. Jesus falando, né? Quem, porém, fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. 47. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, tendo dois olhos, do que tendo dois olhos, e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e o sal é bom. Mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Então aqui Jesus parte para a instrução, ele está sendo mais enfático. Muda o tom da conversa, naquele mesmo cenário. Agora, nessa segunda parte que você acabou de ler e ouvir aqui, nós podemos identificar 3 advertências do discipulado. Jesus está chamando a atenção deles para o custo do discipulado. É isso que o texto fala. A primeira advertência é Jesus dizendo: cuidado para não pôr em risco a fé de outro. Quando ele fala tropeçar no verso 42, é disso que fala. Cuidado para não ferrar, não botar em perigo, não avacalhar com a fé do outro. Tropeçar, no original, no grego, né, para quem não sabe, Novo Testamento, escrito em grego, é a palavra escandalizein, escandalizar. Ou seja, ofender
a crença ou fazer tropeçar alguém que está no caminho. Só que o verso 42, que está nesse contexto todo da primeira parte que a gente leu, ele não está isolado do 41. Porque quando ele diz, quem fizer um destes pequeninos, ele está falando não da criança, ele está falando do verso 41. Quem são os pequeninos? Aqueles que creem em meu nome. Servos pequenos que creem no meu nome. Aqueles que são de Cristo. Aí ele está falando para ele, vocês são pequenos. Todo aquele que crê em Jesus é pequeno, servo de todos. Ele já vai dando, né, as indiretas para aqueles discípulos que queriam se exaltar. Então Jesus ele está gentilmente exortando ali os 12. Mas por trás de toda essa sabedoria e calma, de uma forma prática, ele está dizendo que vocês, meus discípulos, têm que mudar de atitude, vocês precisam amadurecer, vocês têm que parar de olhar para o umbigo de vocês, gente. Vocês têm que começar a dar ouvidos de verdade para as minhas palavras. Ei, atenção no que eu estou falando. É isso que ele está falando. E de uma forma resumida, talvez Jesus pudesse falar, poxa, desse jeito vocês não ajuntam, vocês estão espalhando. E ele é muito enfático, como você leu comigo na segunda parte do verso 42, da punição de quem faz os outros tropeçarem da fé. A punição é a pedra de moinho. É melhor, então, que esse cara amarre uma pedra de moinho e seja lançado no mar. Veja, essa pedra de moinho que Jesus se refere, ela tinha no mínimo 2 metros de diâmetro e no mínimo 100 quilos. Ou seja, morte certa. Amarra essa pequena pedrinha no pescoço e vai ser lançado no mar. E para o judeu, eles tinham medo do mar. A gente já viu isso antes, né, no Evangelho de Marcos, tem aqueles que lembram. Eles tinham medo do mar. E a morte por afogamento, para eles, era os piores jeitos de morrer. Então, Jesus está explicando de uma forma vívida a punição de Deus contra o orgulho espiritual. É isso que ele está fazendo. Um contraste entre o cristão comum, que são os pequeninos, e o discípulo que se acha o grandioso, aquele que merece destaque dos outros. É isso que ele está fazendo. Trazendo para nós aqui. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Já parou para pensar como as pessoas te veem, como as pessoas te enxergam? As pessoas têm te visto, meu irmão, minha irmã, como alguém que é humilde, ou alguém que é arrogante. Elas te veem como, aquela lá é da religião. Pode, não pode, só fala disso. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Eles têm te visto como legalista, talvez, aquele chato que só critica e fica apontando o erro dos outros e não assume as suas falhas, não se humilha diante dos outros. Talvez as pessoas tenham te visto como o resmungão, o mala sem alça do trabalho. Ou será que as pessoas te enxergam como um servo manso e humilde de coração? Exatamente como um genuíno discípulo de Cristo tem que ser. Manso e humilde de coração. Mas vamos ampliar a roda aqui. E nós, já parou para pensar? Como é que as pessoas nos veem? A igreja, como as pessoas veem a igreja? Deixa eu te contar uma história rápida para ilustrar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade numa agência de publicidade. Na verdade, eu era estagiário, né? Vamos falar a verdade. Meu primeiro estágio numa agência. E eu cheguei no primeiro dia de trabalho lá, caminhando para a sala de arte. Para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com design e propaganda. E uma colega minha, que eu não conhecia, estava ali o primeiro dia, primeira vez naquele lugar, esticou a perna e eu quase caí. Cara, pensa, um piá de 16 anos, fiquei quieto, mudo, calado, até a hora do almoço. Fui para casa almoçar e falei para minha mãe, eu não volto lá nunca mais. Eu não volto nesse lugar. Ainda bem que ela foi sábia e, não, tu vai voltar, piá, tu vai voltar. Meu irmão já estava trabalhando e o negócio estava feio para o meu lado, ele é o mais novo. Então voltei. Essa moça se tornou uma grande amiga, me ensinou os ofícios lá da publicidade e propaganda, fiz grandes amigos lá. E pela misericórdia de Deus, hoje ela é nossa irmã em Cristo também. Muito legal. Mas ela queria me derrubar no começo. Então, diante disso,
Será que os visitantes que vêm aqui na vertical têm vontade de voltar? As nossas atitudes, irmãos, que as pessoas têm visto, aproximam ou afastam as pessoas do Evangelho? Será que eles veem em nós um povo humilde ou um povo arrogante? Eles veem em nós um povo alegre ou um povo carrancudo? Um povo que recebe bem os novos? Será que eles veem em nós um povo acolhedor ou que vive fechado em panelinhas? Será que eles veem em nós um povo que abençoa, que bendiz as pessoas ou fala mal dos outros pelas costas? Será que as pessoas podem ver em nós um povo que se dispõe a doar ou que só quer receber? Um povo generoso nas contribuições? Ou eles olham para nós e veem simples consumidores da fé? E vamos ampliar essa roda para a igreja de Cristo em geral. Como as pessoas nos veem? Um povo pronto a aprender ou um povo arrogante e orgulhoso? Um povo pronto a ensinar ou prepotente e superior? Um povo unido ou aquele povo que é cada um por si? Por essa e por outras, que eu e você precisamos vigiar constantemente, analisar os nossos corações. Sabe uma pergunta que é bem legal do cristão fazer de vez em quando? É a seguinte pergunta: como estão os meus passos no caminho? Como que está o meu caminhar? Sabe esse adesivo que você já deve ter visto em alguns caminhões, alguns ônibus? Como estou dirigindo? Ligue tal. A gente devia andar com uma placa dessa também. Como eu estou me portando como cristão? Para pensar. Por quê? Porque o tropeçar é cair em pecado. E cair em pecado é se afastar de Deus. Jesus continua. E ele segue nos próximos versos, do 43 ao 48, falando agora, o segundo ponto: cuidado para não pôr em risco ou em perigo a sua própria fé. Antes, cuidado para não pôr a fé dos outros em perigo. Agora, cuidado para não pôr a sua própria fé em perigo. Porque ele vai falando, vai sendo bem pedagógico no que ele fala, bem didático, muito legal. Não sei se você prestou atenção no que eu li, no que você leu e ouviu aqui. Mas uma pergunta diante desse texto que nós temos que fazer, que ela tem que ser feita é: o que pode nos fazer tropeçar? Resposta: mão, pé e olho. Você observou? Mão, pé e olho. É disso que Jesus está falando. Porque no texto ele fala de cortar o pé, de cortar a mão, de arrancar o olho se for preciso. Se isso tem nos impedido de entrar na vida, ou no reino dos céus, no reino de Deus, é isso que ele está falando. Jesus não está sendo literal, ele não está falando, vai lá, até porque na Palestina, naquela época era comum, em alguns países ainda fazem isso, né? Roubou, né? Mas ele não está sendo literal, ele está usando de uma hipérbole. A hipérbole é uma ênfase exagerada, mas nem por isso, por ele estar sendo exagerado, não quer dizer que o que ele está dizendo não é muito, muito, muito importante. É um papo sério que ele está levando com os caras. Por quê? Mão, pé e olho. Ele está falando, ilustrando de uma forma magistral, causa e consequência. Porque o texto nos fala, as palavras de Jesus nos dizem, da mão que rouba, do pé que transgride e do olho que cobiça. É isso que o texto está falando. A mão que toma aquilo que não é seu, o pé que pisa em lugares indevidos e o olho que deseja aquilo que ainda não tem. Isso resume muito bem a nossa natureza depravada. E nós temos que vigiar dessas coisas. Ou ainda, ele está falando, isso aqui fala de que tudo que nós fazemos, tudo o que nós vemos, tudo e todos os lugares para onde vamos, nos levam para a vida ou para a morte, para o reino de Deus ou para o inferno. É isso que Jesus está ensinando. Mas ali, no verso 43, o finalzinho, ele fala, ir para o inferno, para o fogo que não se apaga. A palavra inferno, aqui nesse texto, no original, ela é Gehenna, é uma outra expressão para inferno, porque ele está falando do modo figurativo. Gehenna, que significa, no Antigo Testamento, esse Gehenna, esse lugar, era um poço, um fosso
onde os pagãos faziam sacrifícios, onde eles queimavam as suas crianças, eles lançavam crianças naquele lugar em sacrifício e adoração a Moloque. Mas aqui no contexto de Jesus, no Novo Testamento, Guiína é o lixão, é o esgoto de Jerusalém, onde o verme está cheio de vermes, por isso que ele cita vermes. O fogo é constante, queimando dejetos, fezes, lixo, coisas podres, bichos, sabe? É uma figura, um símbolo do furor de Deus e da sua punição divina sobre os pecadores que não se arrependem. Então Jesus, ele pintou essa cena horrível para eles, essa imagem, com a intenção de admoestar aqueles homens, aqueles discípulos, naquele momento. Não, pensa bem lá na frente, não. Isso serve para nós também. Esse texto nos chama a atenção, nos exorta hoje, para cuidar dos nossos pés, das nossas mãos e do nosso olhar. Hoje. É um alerta esse texto, para a rebelião contra Deus, que nos convoca, esse texto nos convoca a fé presente, a fé hoje, no presente, não é amanhã, nem fica preso no passado, segue adiante, uma fé hoje, convicta, e um chamado para nos livrarmos de todo e qualquer obstáculo que nos impede de entrarmos numa vida verdadeira no reino de Deus. Olha que interessante. Discipulado é caminhar, né, gente? Para quem não se tocou disso ainda, discipulado é caminhar. Jesus é o caminho. Então, eles estão aqui em processo de viagem e nós podemos ver nitidamente nesse texto 2 caminhos propostos. O caminho da imitação e o caminho da exaltação. O caminho da imitação de Cristo, que é o caminho da morte que nos leva para a vida eterna. E o caminho da exaltação do homem, que é o caminho da vida, a vida das coisas dessa vida, a vida de um aqui e agora, somente essa vida que é como a neblina, que nos leva para a morte eterna sem Deus. É caso de vida ou morte. É caso de vida ou morte que o Senhor está tratando aqui. E as consequências, Ele mostra de quem Ele está falando, daqueles que capacitam, tanto aqueles que capacitam os cristãos para a fé, e aqueles que impedem as pessoas no caminho. Ele chama todo aquele que se diz cristão e discípulo de Cristo à responsabilidade. Nós sabemos e cremos piamente na soberania exaustiva de Deus, mas isso não nos isenta da minha e da tua responsabilidade de cristãos. E é muito legal, é empolgante, mas é muito louco, né? Empolgante. Porque ele fala do fogo no verso 38, leia comigo de novo, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus está citando Isaías 66. Se você olhar com atenção na tua Bíblia, os versos 46 e o 44 repetem essa expressão em colchetes. É porque isso foi acrescentado depois em alguns manuscritos. Na verdade, no texto original, ele só é citado no verso 48. Mas eu não vou entrar nos detalhes. Então, só para vocês saberem. Ele está falando de 2 tipos de fogo. De novo, um contraste. Porque os descrentes vão ser punidos no fogo eterno que não se apaga. Verso 48. Mas veja o 49 agora. Porque cada um será salgado com o fogo. Que estranho, né? Acho que nem gaúcho entende isso, né? Direito. Vai ser salgado com o fogo. 2 tipos de fogo. Porque os discípulos não vão ver o inferno, mas serão purificados nessa vida por Deus. É disso que ele está falando. E isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem. Agora Jesus vai falar para eles, nesses versos 49 e 50. Sejam o sal da terra. E fala para nós também, sejam o sal da terra. Por isso ele usa essas figuras de sal e fogo. Sal e fogo testam, provam e transformam substâncias. E é justamente isso que o Evangelho, que a vida no caminhar com Jesus, a vida do discipulado de Cristo faz comigo e contigo. Nos prova, nos testa e nos transforma. Salgado com fogo. É estranho, é verdade, vamos admitir.
O sal a gente sabe, a gente já ouviu muitas vezes, muita gente falando, usando essa figura do sal, que o sal era tipo um conservante, e eles não tinham geladeira, né, pessoal, naquela época, então eles usavam para conservar alimentos, carne, evitava que esses alimentos viessem a apodrecer. E da mesma forma, isso nos chama para a responsabilidade de todo cristão. Nós, os cristãos, temos que ser como conservantes da sociedade. Porque se a gente não se posicionar como sal da terra, imagina, se não tivesse crente no mundo, ia ser tipo aquele filme lá, The Purge, né, o expurgo, vale tudo. A sociedade vai apodrecer. Se não tivesse os cristãos, os discípulos de Jesus caminhando na terra, a sociedade com certeza ia apodrecer. E para mim é inevitável, quando ele fala de sermos o sal da terra, eu automaticamente vou lá para Tiago, que falou que nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Um discípulo tem que ser praticante do evangelho, não é verdade? E não só espectadores. Olha só, por exemplo, os meus filhos, eu levo eles para a escola todo dia. Nós vamos de carro. Eles sabem o que é um carro, eles andam de carro, de certa forma o carro que é da família é deles também, mas eles não sabem dirigir, são menores de idade ainda. Nenhum deles, Samuel e Mateus, ainda pilota o veículo pastoral. Eles ainda são espectadores, não são motoristas. Mas vai chegar o dia. Esse ano eu prometi, Samuel vai fazer 17, vou ensinar ele a dirigir. E vai chegar o dia que eles vão estar habilitados. Vai chegar o dia deles terem a experiência deles e pôr em prática o conhecimento. O Mateus vai atrás, aí ele olha, ele sabe o que é um freio, ele sabe o que é um câmbio, ele sabe o que é um volante, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Nós temos que praticar o conhecimento adquirido. Nós temos que praticar. E tem gente está tanto tempo nesse carro, nesse veículo, nesse caminho chamado o Evangelho do Reino de Deus, mas não dá carona para ninguém. Não dá carona para ninguém. É assim, é o cristão que tem conhecimento do Evangelho, que vai para a igreja, mas nunca coloca esse conhecimento em prática. Veja, o Evangelho não consiste apenas em conhecer a Deus. Eu sou crente, eu conheço a Deus. Não consiste nisso. O Evangelho consiste em praticar o amor de Deus. Se nós não praticamos o que recebemos, nada somos. Quem não pratica o amor de Deus não conduz ninguém para Deus. Essa pessoa não é um discípulo. Ele pode se achar um cristão, mas ele é apenas um esquentador de banco da igreja no domingo. É o tipo de gente que não compartilha o evangelho com ninguém, não convida ninguém para o culto. Esse cara não é um discípulo de Cristo, ele é um inútil, não serve para nada. Sabe, e tem o pior tipo de cristão, na minha opinião, é aquele que se diz cristão, mas não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver, é o cristão autônomo. Hoje tem bastante. Independente, vive numa ilha gospel, ele lê a Bíblia só para ele estuda um monte de coisa sozinho, para o seu crescimento, não compartilha com ninguém, ele ora pedindo só por ele, venha a mim o meu reino, nunca intercede por ninguém, nunca quer saber das demandas da família, da igreja, enfim, ele vive isolado, ele não se relaciona com os irmãos, ele não se dispõe a ajudar a comunidade, inútil, não serve para nada, espectador, ouvinte. Eu nem vou falar do cara que só assiste culto na internet e faz mais de um ano que não pisa na igreja. Inútil! Vamos trazer para nós, meu irmão, minha irmã, e você? Você está no caminho com Jesus? Ou você está passeando? Você está no evangelho buscando os seus próprios benefícios? Ou você está de fato no caminho do sacrifício? Para isso que o Senhor nos chama, para olhar para o lado, para ver as necessidades, chorar com os que choram. Isso é vida com Deus. Isso é ser discípulo de Jesus. Caminhar com Jesus não é um passeio para o Beto Carreiro, gente. Caminhar com Jesus é o caminho da morte, do ego. Por isso que ele fala de fogo.
O fogo que antes era da condenação, mas agora é o fogo da purificação. É o fogo que nos purifica. E um discípulo genuíno de Jesus tem que se dispor a ser purificado por meio do sacrifício de seguir a Jesus de verdade. Tem que ser purificado por meio do sacrifício de seguir a Jesus. Eu concordo plenamente com o pastor Paul Washer. Alguns aqui vão ficar bem empolgados. Quando ele diz, Paul Washer, todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que sua graça é suficiente. Palavras de sabedoria. Mas o texto fala no 49, porque Jesus disse, cada um será salgado com o fogo. Claro que a gente sabe que o sal ele conserva, já falamos antes, e o sal dá sabor, é um agente de mudança, de transformação. Já aprendemos e sabemos que o fogo purifica. Ok, tudo certo até aqui. Mas aqui, nessa passagem do Evangelho de Marcos, existe uma interpretação específica para o que está sendo dito aqui. Veja, quando Jesus fala dessas coisas, ele remete ao sacrifício no templo, que era feito com fogo e sal. Toda oferta queimada deveria ser salgada com sal. O sal representa um símbolo da aliança do Senhor com o seu povo. Isso está lá em Números 18 e 19, quem quiser pesquisar. Mas Deus também exigiu que todo sacrifício israelita fosse acompanhado de sal. Isso está lá em Levíticos 2, 13. Por quê? Por uma queima total de uma carne que não apodreceu, e por isso ela resulta num aroma agradável a Deus. Salgado com o fogo. Ou seja, eu e você temos que ser santificados em meio à tribulação. Eu e você temos que ser santificados, melhor, somos santificados em meio da tribulação. Hoje, a gente pode dizer que o fogo e sal representam as tribulações e o custo do discipulado, quando a gente entende isso. Então, o fogo e o sal representam o custo do discipulado por meio das tribulações. Por quê? Para ser discípulo de Jesus, é preciso ter uma vida totalmente entregue para Ele, como um sacrifício. Numa linguagem de sacrifício, o discipulado tem que ser intenso e consumidor. A vida com Deus tem que consumir o nosso tempo, os nossos anseios, o nosso prazer. Tem que nos prender a atenção. É tudo que temos, é Cristo Jesus, o reino de Deus. Tem que ser intenso e consumidor, ou não vale a pena. Não vale nada caminhar com Jesus, se não for assim. Tem que ser um caminhar constante, indo adiante, como eles estão fazendo aqui no texto. Constante, sem esmorecer, porque as frustrações, os fracassos, as tribulações tornam um discípulo agradável a Deus, um sacrifício agradável a Deus, purificados no fogo da tribulação. Um grande discípulo de Jesus foi Jonathan Edwards, pastor britânico que morreu de malária, ou febre amarela, acho que foi, 36 anos de idade, muito cedo, deixou uma herança literária fantástica para a igreja do Senhor. Ele disse o seguinte: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Verdade isso. Nós temos que ter essas coisas em mente. Então o discipulado é uma vida de devoção, dedicação e prática do Evangelho. Mas veja, isso não é novidade para esses caras, e não é novidade para a gente também. Jesus, ele já começou a falar desse assunto lá no verso 34 do capítulo 8, que muitos aqui bem conhecem, quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, aplicando para as nossas vidas esse texto, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele pega a cruz de Cristo e segue para o caminho de Jerusalém, o caminho que leva a Jerusalém. Ele nutre a fé de outros cristãos. Ele renuncia à sua vontade das coisas preciosas dessa vida. Ele tem um olhar na eternidade. Ele se entrega de corpo e alma a essa vida, a esse chamado de fé. Esse é o genuíno discípulo de Cristo.
Cristo, e Ele mesmo é um sacrifício santo, um sacrifício vivo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Ser discípulo de Jesus é estar no caminho com Jesus, nele que é o caminho. Ser discípulo de Jesus é caminhar com Ele integralmente, totalmente, de corpo, alma e coração. Pela metade não serve, meia boca não serve, meia boca, caputz. Ser um discípulo de Jesus é ser confiante, satisfeito e seguro nele. É ser praticante do Evangelho. Ser discípulo de Jesus não é só ir para a igreja todo domingo, gente. É ser a igreja de Jesus todo santo dia lá fora também. Sal da terra. Ser discípulo de Jesus é servir o próximo em amor. Ser discípulo de Jesus é ensinar a outros o Evangelho da graça do nosso Senhor. E uma boa definição de discipulado, que discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a segui-lo. Simples assim. Não é método de igreja, não é fórmula, não é estratégia. É simplesmente seguir a Cristo Jesus e ajudar, auxiliar outros a segui-lo também. Mas talvez alguém se pergunte, como? Como que eu vou ensinar os outros? Simples. Eles precisam ver onde está a fonte da nossa alegria. Eles precisam saber de onde vem a nossa paz. Ponto. Ponto. Pessoas diferenciadas, equilibradas, mansas, humildes de coração, dispostas a amar genuinamente. Veja, o discipulado, portanto, é o caminhar do arrependido pecador que abraça a cruz do inocente Redentor. Concluindo, o final do verso 50, ele fala: tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Gente, nós precisamos nos certificar de ter em nossos corações essa graça salvadora do Espírito Santo em nossas vidas, essa graça santificando, nos purificando e preservando a cada um de nós da corrupção do nosso homem interior. Isso é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que ser vigilantes quanto às misericórdias de Deus, para não tropeçar no caminho, para não cairmos no caminho. Nós temos, sendo nós mesmos dessa forma, sem tropeçar, sem cair, vigilantes, um bom exemplo de fé para todos. Mas o texto diz, esse finalzinho dos 50, acima de tudo, nós devemos andar em paz uns com os outros. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar: bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Paz uns com os outros, ou seja, revestidos de humildade e de amor por todos aqueles que sinceramente amam a Jesus. Eu termino com uma das frases que eu mais gosto de Martinho Lutero, quando ele disse: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não vai ser um cristão. Amém. Eu peço que você curve a sua fronte e vamos orar diante dessa palavra, com temor, com reverência. Santo Deus, ajuda-nos, ó Pai. A cada um de nós, alguns aqui, cada um com a sua história, alguns já há tanto tempo no caminho do Evangelho, outros estão chegando agora. Mas é tão lindo porque o Senhor cria em nós um único coração, um só espírito com o Senhor, Pai. Dá-nos de sermos genuínos, autênticos discípulos de Cristo Jesus, daqueles que são praticantes e não somente ouvintes da Tua palavra, daqueles que não são consumidores, mas aqueles que são consumidos, que se desgastam em servir em amor, que se alegram e têm o seu prazer, que têm a sua alegria somente e principalmente e de uma forma extravagante na cruz do Calvário.
Ajuda-nos, Senhor, no caminho que ainda temos para percorrer, como cantamos antes, até que Tu voltes ou até o Senhor nos recolher. Que nós possamos avançar o caminho da cruz em passos firmados na rocha que és Tu, Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito no caminho do arrependimento, dando bom testemunho do Evangelho da salvação. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.